Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo! Estamos chegando aqui pela TV Câmara Campinas com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Hoje já é quinta-feira, gente, acabou o mês de julho, né? Hoje é dia 31, é a vida que segue. Vamos embora! Hoje vamos falar sobre uma realidade que está presente na vida de milhões de brasileiros, mas que segue sendo invisível para muita gente. Hoje a gente fala do trabalho doméstico não remunerado. Lavar, passar, cozinhar, limpar, cuidar dos filhos, dar conta da lista de compra, dos horários das crianças, dos remédios dos pais. Ufa, até cansei. São tarefas que exigem tempo, atenção, responsabilidade, mas que quase nunca recebem o devido reconhecimento, né? E aí que surge a pergunta que guia o nosso programa de hoje. Por que cuidar da casa cansa tanto e ninguém valoriza esse trabalho? Nós já estamos com dois profissionais aqui no estúdio que vão conversar com a gente já já sobre esse tema. E você aí de casa, conta pra gente, já sentiu uma exaustão por cuidar de tudo e ainda ouviu aquele não fez nada o dia inteiro? Manda pra gente a sua mensagem, compartilha conosco a sua experiência através do WhatsApp, tá na tela, 19 97 829 3776. A gente gostaria muito que você compartilhasse a sua experiência conosco, viu? A sua participação é muito importante. Vamos lá? Atualizando então notícias de capa dos principais jornais. Folha. Governo avalia entrar na Justiça dos Estados Unidos em defesa de Moraes. Uma das propostas inclui a contratação de escritório para representar ministro do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos. Correio Brasiliense. Banco Central interrompe ciclo de aumento de juros e mantém Selic em 15% ao ano. Após 7 reuniões de aumento dos juros, Copom decidiu manter a taxa básica em 15% ao ano e demonstra preocupação com a questão tarifária dos Estados Unidos e os efeitos na inflação. Correio Popular. Região metropolitana de Campinas termina primeiro semestre com saldo positivo de 22 mil empregos criados. Resultado, no entanto, foi negativo no último mês, em junho, quando houve o fechamento de 686 postos de trabalho. Previsão do tempo para hoje, eu não sei você, mas hoje, olha, para sair da cama, o negócio foi assim, ó, não pensa e só vai, porque tava frio, viu? Quando eu acordei, gente, nós estávamos aí com uma sensação térmica de 4 graus, que é isso? Agora já deu uma melhorada, né? Mas ainda tá frio, né? Olha, a previsão do tempo diz que hoje nós teremos aí uma mínima de 9, máxima de 23 graus, o céu azul, o sol lá em cima, lindo, brilhando, aquele céuzão azul de brigadeiro, né? Vamos aproveitar o dia, hidrate-se e se cuide, tá bom? Que você tenha um dia ensolarado. E agora a gente vai ao nosso tema central. Nosso Estúdio Câmara traz um tema que, apesar dos avanços conquistados pelas mulheres e da crescente presença feminina no mercado de trabalho, a realidade dentro de casa mudou pouco. Dados do IBGE mostram que no Brasil as mulheres ainda dedicam, em média, cerca de 9 horas e meia a mais por semana do que os homens às tarefas domésticas e aos cuidados da família. E mesmo entre aquelas que também têm emprego formal, a diferença continua. São quase 7 horas a mais por semana em relação aos homens que também trabalham fora. Bom, isso significa que a tão falada divisão de responsabilidades ainda está bem longe de ser equilibrada. Enquanto cumprem jornadas duplas ou até triplas, muitas mulheres continuam assumindo sozinha o peso do cuidado com a casa, com os filhos e com outros membros da família. E o mais grave, sem nenhum reconhecimento, remuneração ou benefício por esse trabalho, que é invisível, mas essencial. Além disso, não são poucas as que ainda sofrem cobranças, críticas e até represálias quando não conseguem dar conta de tudo ou quando simplesmente pedem ajuda. Hoje, para conversar sobre esse tema tão importante, sobre o impacto da carga mental e da invisibilidade do trabalho doméstico na vida das mulheres, a gente dá as boas-vindas. Vamos lá! Com a gente, o Marco Argento. Ele é psicólogo, especialista em saúde mental. Seja muito bem-vindo. Trabalha também com questões sociais. Bom dia! Olá, Rubia, bom dia. Isso é muito importante trabalhar esse assunto aqui, muito mesmo. Quando eu
recebi essa proposta, eu falei assim: "Meu, a gente precisa realmente falar disso, eu preciso dar uma estudada para fundamentar e entender a história, porque é uma história que vai realmente colocando a mulher num papel de a cuidadora da casa como se fosse um processo natural, quando na verdade tem muitas questões históricas, culturais, sociais que atravessam esse papel que não é tão natural assim não". Olha aí que beleza, né, para completar o nosso time, gente, ela tá de volta com a gente também, a Juliana Caetano, psicopedagoga. A Juliana, ela acompanha de perto as rotinas de muitas mães, de muitas famílias e está com a gente para somar, para completar esse time no primeiro bloco. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Rubem, mais uma vez pela oportunidade. É um tema, assim, importantíssimo. Existem mulheres hoje que estão em estresse de guerra, né. Nossa, gente. Então E não é olha, fácil. quando a gente fala isso, você pode parar, analisar, faz uma análise aí, no seu entorno, né, você que está em casa nesse momento, você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, já está pensando, né, que você tem que fazer de almoço, tirar a mesa do café, dar uma limpada na casa, mas depois à tarde você tem que trabalhar, ou então tem que dividir essa tarefa de casa com o home office, por exemplo. Esse tema pode parecer simples, mas carrega muitas camadas, né? E a gente vive numa sociedade que naturaliza o cuidado como obrigação feminina. E quando isso não é nem nomeado, nem dividido, gente, o desgaste emocional é enorme. A gente já começa então perguntando para o Marco por que o trabalho doméstico, mesmo sendo essencial, ainda é tão desvalorizado socialmente, né? O que você traz para a gente referente à questão social, à história, porque desde que o mundo é mundo, a gente percebe que a mulher, ela é cobrada por esse trabalho, e se ela não consegue dar conta, ela é cobrada também. E todo mundo fala, e a gente sabe que trabalho de casa não acaba nunca. É muito interessante, abordar esse assunto, porque como eu falei, né, é um assunto que historicamente coloca a mulher num certo papel, uma certa condição, e da vida privada, né, um cuidado relacionado à vida privada que não é valorizado. Para isso eu vou precisar de algumas teorias para me Uhum. apoiarem aqui, nessa construção de pensamento. Por que que isso é bom, né? A teoria ela consegue iluminar para a gente certas condições da realidade e nos permite nos apoiar para nossa caminhada e para entender os fenômenos e talvez para refletir sobre os fenômenos, também se libertar, na medida do possível, dessas amarras que nos prendem. Uma dessas autoras que eu vou trazer então hoje é uma feminista italiana, ela é a Silvia Federici, se eu não me engano. E ela propõe, ela trouxe um texto, né, na década de 70 ainda, em 1975, falando justamente sobre esse tema, sobre a importância de ter um salário para o trabalho doméstico. Uhum, Aí você fala: "Bom, isso aqui não se efetivou", a gente percebe que hoje em dia não tem, uhum. mas qual que foi a questão? A questão foi uma troca de perspectiva e colocar um olhar dessa importância do trabalho doméstico ser valorizado com o salário. Porque pensa, temos o salário da vida pública, vamos dizer assim, né, então trabalhos como jornalismo, psicologia, como psicanálise, nós temos fora da esfera privada um salário que nos visibiliza enquanto pessoas, vamos dizer assim, né, e parece que dá uma condição diferente. E essa questão que ela traz, que o salário, ele ilumina, vamos dizer assim, o trabalho que a pessoa faz, e tira da vida privada uma coisa que aparentemente é natural e tudo mais. E a mulher foi colocada por muito tempo também nessa condição de fazer por amor, vamos dizer assim, um trabalho que é um trabalho, e ela faz questão, a Silvia, de colocar isso como um trabalho doméstico que é difícil, obrigações inclusive. E ela fala, ela vai longe, coloca um texto bem importante, coloca até que a mulher acaba tendo uma função de psiquiatra, às vezes de acolher os problemas familiares, Uhum. uma função de secretária também, de organizar as coisas, de limpadora da casa, quando na verdade isso deveria ser um trabalho, isso deveria ser uma divisão de tarefas, como você bem colocou, mas o que não é, o que não acontece, porque mais uma vez, historicamente, coloca-se que a mulher tem um papel de a cuidadora do lar, de pessoa que fica ali realmente cuidando daquilo, como se fosse por amor, como se fosse uma coisa até divina, que ela é essa função, esse é o papel da mulher, quando na verdade não é. É uma coisa que é construída, que tem até questões de desdobramentos de capitalismo também envolvido nisso. É um tema, assim, bem transversal que, assim, eu coloco até essa questão social,
por cima da questão psicológica, porque, Uhum. na verdade, é isso que a gente está falando, envolve economia, envolve sociedade, envolve cultura, gênero, raça, orientação sexual, tudo está envolvido aqui nesse trabalho doméstico, nesse tema tão transversal, que até eu não sei se eu fugi muito da pergunta aqui, mas aqui é Não, bastante não. coisa. Você está certo. E aí, eu venho para a Juliana e pergunto para ela no seu trabalho, Ju, né, porque a gente sabe que você trabalha com famílias, as mães te relatam mesmo esse cansaço invisível, porque a gente está falando, falar é uma coisa, ter, prioridade para falar é outra, né. Então, igual vocês têm Perfeito. prioridade para falar disso, vocês vivem isso, Uhum. né, no dia a dia, no consultório, então eu gostaria que você explicasse para a gente, trouxesse para a gente se realmente esse relato existe dentro do consultório. Existe, Ruby, é uma mistura de frustração e desejo, né. Hum. É um paradoxo e como o Marco colocou, uma questão, assim, muito séria, principalmente em relação ao estresse feminino, né, a falta Uhum. dessa valorização. Então as mães chegam esgotadas, cansadas, a mistura da frustração e do desejo de eu não poder ser mulher, da falta de tempo do cuidar, do me ver como pessoa, e aí, entra numa questão muito séria, que é a questão do pertencimento. Será que eu pertenço aonde eu estou? Será que eu sou pertencente a esta família? Será que eu sou um ser humano pertencente a este mundo? Então gera crise de ansiedade, angústias, né, que encaminham aí possivelmente para uma grande depressão. Olha aí, né, tem um dado do IBGE aqui, que diz que mulheres gastam quase o dobro do tempo com tarefas domésticas, né, mais que o dobro do tempo com tarefas domésticas do que os homens. E aí é outra questão, né, Ju, que a gente precisa entender o porquê disso. Isso é cultural, né, isso vem lá de trás, É. mas a gente pode mudar essa cultura. Ah, eu não sei, mas eu acho que essa cultura não é tão boa assim, a gente Aham. precisa de entendimento, de autoconhecimento para poder fazer essa mudança, não é não? Sim, se a gente for pensar, vem desde a época da escravidão, né, onde a mulher Exato. era a provedora de leite, a Uhum. mucama, a mulher que guardava a proteção dos filhos, e depois, com o passar do tempo, nós conseguimos começar a trabalhar, que foi uma luta imensa também política e cultural, e Uhum. agora, assim, ainda temos muitos valores enraizados, né, então a gente precisa trabalhar isso de uma forma diferente para que as coisas sejam divididas, até porque ainda ganhamos menos que os homens, né, com uma diferença significativa de 40 a 60% em algumas empresas. Chegamos em casa com um terceiro trabalho, então é muito complicado. Pois é, eu vi um vídeo na internet esses dias que tinha uma senhora que ela é a matriarca, né, da família e filhos adultos ainda moram com ela. E aí ela postou na internet, ela de roupão assim, bem bonitinha, a senhorinha falou assim, mostrou a mesa, né, do café da manhã, desfeita já, porque as pessoas já tinham se alimentado, e ela conta que os filhos saíram para trabalhar. E o que que sobrou para ela? O que que restou para ela? Ela sozinha de roupão dentro de casa com toda aquela, entre aspas, né, bagunça, a mesa desfeita e a solidão. Isso me fez pensar muito sobre a questão da família e do papel da mulher dentro dessa família, porque ela dizia, cada um foi para o seu convívio diário, né, a sua rotina, e eu fiquei aqui sozinha e vou viver a minha rotina, que é limpar, cozinhar, arrumar e esperar para que eles voltem, se alimentem, aí cada um vai novamente para a sua rotina, né, vai descansar, ou vai dormir, ou vai sair, e eu novamente vou ficar sozinha aqui. Então como é que a gente faz, Marco, né, essa divisão desigual, essa questão estrutural de eu cuido da casa, trabalho fora e ainda ouço que fico de boa o dia todo, ou então eu não trabalho fora, mas eu fico só dentro de casa, sozinha com as minhas responsabilidades. Gente, se a gente parar para pensar, isso dá um impacto mental muito Nossa, grande, um impacto emocional que a gente às vezes não tem nem noção. A gente que eu digo, a gente que vive assim, trabalhando e tal. Agora, quem fica dentro de casa ali, realmente, eu acho que precisa de um cuidado especial, porque a sim, saúde sim, Sim. mental ela vai entrando em colapso. perfeito. Eu acho que são 2 pontos importantes para a gente começar a se apropriar em relação aos termos de saúde mental. Primeira coisa, é reconhecer que essa condição que a Rúbia bem colocou, faz parte de um sintoma macrosocial. Por isso que a gente tá por isso que eu trouxe também essa questão
de tentar resgatar um pouco de aspectos históricos, culturais. E a Juliana também trouxe essa questão real da questão da questão salarial em si, essas diferenças. Trouxe também a escravidão, muito importante esse tema também, que está relacionado com o que a gente vê na sociedade hoje. E primeiro ponto então, é realmente entender, isso aqui é uma questão que vem sendo estruturalmente colocada na, na cabeça das pessoas, vamos dizer assim, para as coisas serem assim e não terem questionamentos em relação a isso. Então, foi assim, tá dado, porque a sociedade quis e tudo mais. Então, peraí. Vamos com calma nisso, para a gente entender que não é tão natural assim, e que isso se é uma construção social, então essas construções sociais também podem ser mudadas. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender que esse trabalho doméstico, ele é fundamental, assim, para a sustentação da sociedade de uma forma geral. Porque sem uma casa limpa, sem uma casa estruturada, sem uma casa onde tem uma ordenação, as nossas vidas, vamos dizer assim, psíquicas, simbolicamente, também não conseguem. Bagunça, né? É bagunça tudo. Não consigo ter uma estruturação, não consigo ter uma ordem minha, pessoal, particular. Então, assim, é um trabalho, assim, de extrema importância, mas que, mais uma vez, é subvalorizado. E, na minha opinião, eu concordo com a Silvia nesse ponto teórico, que essa questão do salário, quando não tem uma visão de que, olha, tem uma remuneração por trás, como você bem colocou, o salário é um trabalho não remunerado, isso coloca numa posição diferenciada, como se fosse um favor, como se fosse uma coisa Isso. que é feita por amor, vamos dizer assim. Que pode ter também, que pode ter, mas que revela essa subvalorização. E não há uma recompensa visível, né? Não. Nem verbal. Então, assim, não Isso. só o salário, como ele está colocando, mas não há uma recompensa verbal. Perfeito. E isso trabalha também a autoestima na mulher, Oi, que é como? fundamental e importante. Mas veja, nós estamos falando aqui de donas de casa que têm filhos típicos. E as mães que têm a atipia dentro de Nossa, casa? Entra numa gente. seara gigantesca. Super. Verdade. Então, além de eu cuidar da casa, do meu marido e dos filhos, eu tenho um filho atípico, um autista ou com alguma outra comorbidade, né, que precisam de uma atenção maior. Eu tenho muitos na clínica. Então, elas chegam, como eu te disse no início do programa, com estresse de guerra, né, com tremedeira, com dificuldades de alimentação, muitas coisas. Então, engloba tudo. Se a gente não cuidar, e cuidar de uma casa é tão importante e tão grande o trabalho quanto cuidar de uma empresa. Olha A isso. conta, o mercado, a organização, né? Como ele estava colocando, não só a organização visual, como funcional. Então, se eu não tiver esse momento para eu me cuidar, olhar para mim enquanto ser humano, cai por terra, né? Aí a saúde mental embola e complica bastante. E nesse ponto também eu acho importante, quando a gente está aqui nesse programa falando sobre isso, a gente já está dando voz a um tema que às vezes pode parecer que, para alguém que está assistindo, dona de casa, está ouvindo, está falando assim, nossa, eu já senti essas coisas, mas eu achei que era loucura, eu achei que era coisa minha, porque quando eu falo pro meu marido alguma coisa assim, ele fala, não, é besteira. Ou pro meu filho, ele não entende o que eu tô Ah, passando. você só reclama. Só reclama. Essa solidão que eu sinto quando todo mundo vai embora e eu tenho que ficar fazendo as tarefas de casa. Nossa, eu me sinto tão mal, mas eu tenho que fazer porque, olha, a gente tá dando aqui uma oportunidade para você reconhecer que sim, isso existe, é um problema real. Sim. Isso aqui não é coisa da cabeça, não. Acho que isso também já é um ponto de solidez, assim, para você poder pisar e poder se apropriar e falar assim, não, tem alguma coisa acontecendo. Essa coisa é real. E a gente vai aqui discutir como sair disso é uma questão complicada, porque não depende só da gente, mas a gente Exato. começa a dar pequenos fundamentos para construir um pensamento, mais uma vez, para se apropriar dessas funções que são muito importantes e que são subvalorizadas. Acho importante colocar. E como você colocou no início do programa, né? Ah, você ficou em casa o dia todo, você não fez nada, você não está cansada, né? Então, eu tive situações essa semana de uma mãe colocando, tem filho atípico, o marido chegou em casa, não são todos, mas alguns não colaboram, Sim. e aí ele deitou no sofá e disse, ah, você fica em casa o dia todo, com filho de atipia, né? Então, assim, é complicado, e aquele choro vem doloroso pela Nossa. falta de reconhecimento e de estar presente, né? Não é só de se fazer, é estar presente no contexto. Então, muito difícil, é um tema bem abrangente que a gente precisa discutir o tempo todo. E daí a gente fala com você que está em casa, você pode mandar Sim. pra gente aí
a sua mensagem através do WhatsApp, você manda, de repente, a sua pergunta, a sua dúvida, ou compartilha com a gente, né, o que você vive nesse momento, o seu depoimento. Isso é muito importante para nós, é importante para você também. E acredito que falar é muito bom, né, e trocar experiências também, compartilhar conhecimentos é magnífico. Então a gente faz isso com você, graças aos nossos entrevistados que têm, assim, uma propriedade para falar dos nossos temas, e hoje a gente está falando sobre o serviço invisível, né, da dona de casa. E quando a gente diz serviço invisível, é tão fácil, de repente, a mulher, ela sabe que ela vive sob essa questão, esse julgamento aí do serviço invisível. De repente, o homem ou os filhos, né, o pessoal do convívio dessa mulher não percebe. Agora, deixa ela parar de fazer. Aí ele fica visível, né. Deixa ela parar de levar a roupa até a máquina e apertar o botão para que a máquina lave as roupas, e depois ela tira a roupa da máquina e estende no varal, para ver o que acontece, né. Aí: "Ah, você está reclamando? A máquina faz tudo". Não, a máquina não faz tudo. A máquina, ela vai bater a roupa, mas quem vai colocar a roupa na máquina? Se a máquina faz tudo, então que faça. E aí fica uma semana sem tirar a roupa do cesto e levar e colocar da máquina, tirar da máquina, botar no varal, para ver se realmente a máquina faz tudo. É muito fácil falar, né, é muito fácil falar, mas quando você entra mesmo no profundo, na vida dessa mulher, no coração, na mente, gente, é algo assim que realmente precisa de um olhar, precisa de um acolhimento e precisa de companheiros, né, filhos companheiros, companheiros de verdade. É isso, né, Exato. Marco? Nossa, e até assim, vou tornar a conversa mais pessoal aqui e contar também um pouco dessa minha experiência, Sim. porque assim, como eu falei, se tem uma questão social, uma construção envolvida nisso, é difícil também perceber, enquanto homem, o que está acontecendo e como isso Uhum. pesa para a mulher mesmo e pesa mesmo para ela, mais do que para a gente. E essa minha percepção, ela foi moldada justamente por essa, quando eu vim morar em Campinas Aham. sozinho, e comecei a perceber certas coisas, que as coisas Olha aí, tá não vendo? aconteciam sozinhas, assim, que por mais que seja besteira falar isso, né, mas é uma questão séria, assim, até um exemplo meio banal, mas, lavar louça, por exemplo, são coisas que tinha já uma organização familiar, que minha mãe já Uhum. estava mais acostumada a Sim, fazer isso e natural, aham. exato, É fica natural, uma ideia, gente. uma É, ideia que a coisa é assim que funciona e tudo é. mais. E aí eu fui percebendo a dificuldade que é manter uma casa organizada, a dificuldade que é ter um espaço limpo, cheiroso, um espaço que seja acolhedor também, que passe essa mensagem de acolhimento através da ordem, da função. Uhum. E foi aí que eu comecei a despertar e falei assim: "Não, espera aí, tem alguma coisa acontecendo. Eu preciso realmente olhar para o que minha mãe está fazendo e despertar e agradecer mesmo, deixar essa mensagem para ela, porque o que foi feito ali foi muito importante, e o que é feito ainda é muito importante. E foi a partir da necessidade, da dificuldade que isso foi despertado, mas será que precisa ser assim também para os homens tomarem mais consciência disso? Até para as meninas também, para romperem, entenderem que a mãe tá fazendo um baita de um trabalho ali, será? É. Como isso se dá desde pequeno, né? Aí entra numa outra questão. Então, entra numa outra questão mesmo, Ju, e eu gostaria que você falasse pra gente dessa questão, porque, como eu disse aqui, é natural, mas a gente coloca uma aspas nesse natural. Por quê? Porque nós, mulheres, a gente tem, da nossa natureza, cuidar. E aí o que acontece? Vem a família, vem os filhos, você vai o quê? Cuidar. E aí, nesse cuidado, você acaba super protegendo. Nesse super proteger, você acaba, não ensinando que aquela criança que está em fase de desenvolvimento é de responsabilidade dela também, a partir do momento que ela começa a É. entender e que pode fazer alguma coisa, arrumar uma cama, guardar uma louça, juntar um lixinho, organizar a caixa de brinquedos. E a partir do momento que você não faz isso e não exige disso, exige isso e não mostra para a criança que isso é responsabilidade dela, aquela criança, ela vai crescer uma pessoa achando que você resolve tudo. E se você é forte e se você se mostra forte, por que que eu tenho que ajudar uma pessoa que é forte a vida toda? Então, a gente trabalha a rotina clínica desde a infância, né? Então, os Uhum. pais chegam e falam: Ah, Juliana, qual a idade ideal para que essas crianças comecem a exercer
uma pequena função dentro de casa. Então, eu sempre aconselho, dos 4 aninhos em diante, 5 Perfeito. anos, ele pode começar a guardar o brinquedo, esticar o lençol do jeito dele. Ai, Isso. tem mãe que fala, mas não fica do jeito que eu gosto. É. Não tem problema. É como quando o seu marido diz, eu vou lavar a louça. Aí ele lava de um jeito que não é como o teu, mas a mulher, Aprendi isso. que bom. Por Aprendi ser isso. perfeccionista, quer ir lá e lavar de novo. Então, depois Aham. não reclame que seu parceiro também não Isso ajuda. aí. Eu acho que com o tempo a gente vai moldando as questões. Inclusive, na clínica também, eu tenho famílias, pasme, que me procuram para trabalhar a rotina dentro de casa. Olha aí, Então, tá vendo? eu tenho uma família com 3 filhos, uma jovem de 21, uma outra menina de 14 e um garoto de 15. E dentro deles tem um atípico, né, Uhum. que é o garoto. Então, nós sentamos, fizemos rotina para que cada um tivesse as suas funções dentro de casa, para que a casa voltasse a funcionar. E as guerras comportamentais diminuíram significativamente. Olha isso. Então, olha só a dica, né? Então, ainda que a criança comece a fazer pequenas tarefas e realizar, deixe-a fazer da Uhum. forma como ela consegue. Parar com essa proteção, né? Até porque agora a gente entra depois aí, se eu não deixo a criança fazer, ela não pode se frustrar, vai virando uma confusão. Uhum. Então, a gente precisa aceitar essa ajuda desde pequeno, para que eles saibam como funciona o dia a dia, o cansaço, a organização e essa rotina aí que a mãe faz, como, né, o Marco colocou a importância. Exatamente. A gente precisa aprender a aceitar a ajuda, porque às vezes, igual a gente está falando aqui, o trabalho doméstico é um trabalho invisível, cansativo, não acaba nunca e é responsabilidade da mulher. Só que a gente também precisa entender que nós precisamos nos permitir sermos ajudadas, né. Isso. Aí o marido, o companheiro ou a pessoa que vive com você, enfim, seja quem for, vai lá lavar a louça e não lava direito. Você vê que não colocou o detergente, né, o tanto de detergente ali, de sabão na bucha, e tá lavando só com água e com a bucha, né, e não tá tirando a gordura, É, mas tá lavando. Deixa lá. Faz de conta que não vê. Depois, quando a pessoa não estiver olhando, vai lá, lava do seu jeito, coloca lá. E quando vocês puderem ter um diálogo assim, que for mais tranquilo, sugere: "Ó, eu vi você lavando, muito obrigada, mas o que que você acha de colocar um sabãozinho a mais, né?" Porque, não é verdade, a gente precisa ter porque uma comunicação mais, efetiva. efetiva, é Sabe isso? por quê? Quando a gente não valoriza o que o outro faz, você não dá um reforço comportamental. E aí Aí, passa a ser desvalorizado a isso. pequena ajuda que você teve. Para que ela se torne grande, você precisa estar estimulando isso, que é como você colocou. Aham. Se a gente começar a fazer por cima ou não deixar. Eu tive uma adolescente segunda-feira que ela falou assim: Mas tia, eu arrumo a cama, minha mãe puxa tudo, joga no chão e quer arrumar de Aí, ó, tá novo. 14 vendo? anos, gente. Então, assim, né, vamos lá, vamos ajudar Aham. também, né, contribuir para que essas crianças, jovens e adolescentes consigam fazer, realizar a atividade. Porque se tiver não perfeito aos meus olhos, tá bom para ela. E é assim que Sim. começa o trabalho Uhum. do lar, né? Começo a educar para que as coisas aconteçam. Então, vamos deixar eles trabalharem um pouquinho Vai aí. lá, Não, e vai olha que lá. interessante, né? Porque Muito a princípio a gente estava interessante. trazendo apenas algumas reflexões a respeito disso, da Aham. dinâmica, mas como já está saindo então algumas estratégias de como É, escapar isso desse, mesmo. desse Aham. fenômeno, né? Dicas, né, pra Exato. gente poder trabalhar E eu, isso. olha que interessante, quando vocês começaram a falar mais sobre isso, me veio a muita impressão de que estamos falando de uma dinâmica familiar também. Exato. Então estamos falando, na verdade, sobre estratégias de comunicação, Uhum. como valorizar certos trabalhos, como colaborar com parceiro, com parceira. Eh, que coisa mais interessante isso, né? Que coisa A mais conversa vai se abrindo, vai se né. abrindo e Aham. bonito isso, perceber que a gente realmente está dependendo um do outro. Para a gente poder sair dessa situação, a gente precisa também estar unido, né? Eu trago outra teórica agora, feminista também, chama Bell Hooks, Uhum. e ela traz, assim, na visão dela, diferentemente da Silvia, uma visão de casa, assim, super importante como um ponto de resistência também. Mas como se tornar um ponto de resistência, né? Aqui a gente começa a falar também das relações familiares, como Uhum. elas podem ser esses pontos, assim, de fortalecimento, de entendimento, de divisões de tarefas, de valorização entre as duas pessoas que estão lá coordenando a casa, enfim. Mas olha que relevante isso, a gente começar a pensar isso e deixar a casa não se tornar apenas uma casa, mas um lar para o Exato. desenvolvimento de relações. Isso vai implicar no sofrimento da mulher, no sofrimento do homem, no sofrimento das crianças também, que vão se tornar adultos posteriormente e vão estar coordenando casas, enfim.
uma série de coisas, mas muito interessante a gente estar falando sobre esse assunto, viu? É sim, É. e eu queria pontuar aqui com vocês dois a questão da culpa, né? Porque a gente está falando do trabalho invisível da mulher, né? Do trabalho doméstico, enfim, que às vezes a gente nem percebe, mas que ele precisa ser feito para que a gente possa gerir a nossa vida, entendeu? Imagina ficar sem lavar roupa, como é que você vai trabalhar na semana que vem? Né? E se não lavar louça, como é que você vai comer depois? Como é que você vai fazer comida novamente? Se não limpar a casa, você vai viver na sujeira? Entende? Então tem alguém fazendo. E esse alguém precisa ser valorizado. Esse serviço ele é feito todo dia. E ele não acaba nunca. E essa mulher que vive dentro de casa, especificamente para cuidar de tudo isso, ela se sente culpada às vezes por ela achar que ela não deu conta. Como é que faz com essa culpa, Juliana? Aí entra na questão da definição de culpa que nós falamos uma vez já, né. O que é Uhum, culpa? É algo que é intencional, é algo que há intenção em fazer, né. A responsabilidade é diferente. sim. Então eu tenho a responsabilidade, mas não a culpa, né. Nós sempre fazemos o melhor aí com os recursos que a gente tem. O fato é que a culpa é diferente, a mulher sente essa culpa por obrigação. Né, e não é dessa forma que acontece. E Uhum. ele até está falando assim, o Marco está colocando do sistema funcional do lar, Sim. mas nós também temos um tema que também vai para a culpa e é sério, que é as famílias que não são só a mãe, né, que a Ah, mãe é sim, sim, pai e mãe, ou o Aham. verdade. pai que também faz a função de pai e mãe, ou Sim. casas, né, onde os pais são separados, a Uhum. criança traz o argumento na clínica, mas na minha mãe eu não preciso fazer isso. No meu pai eu Ah, preciso, ou Uhum. vice-versa, né. Uhum. Então, gente, a culpa é algo que você faz com intenção, né, eu sempre falo isso no consultório. Quando não há intenção, você fez o melhor. Então parem de se culpar, né, pelo melhor que vocês podem entregar. Então, devagar com isso para a gente não ter essa responsabilidade a mais, esse plus a mais, né. Uhum. Então sempre que a gente faz, você faz para dar certo, a gente não faz para dar errado. Muito bem. perfeito. Agora, Marco, assim, muitas mulheres, né, eu já ouvi relatos, imagina, a gente tem um grupo de mulheres enorme, a gente conversa, a gente bate papo, a gente vive. E aí acabam surgindo algumas frases ditas dentro de casa, como assim, "Meu marido me fala que ele está me ajudando e sempre me diz que está fazendo um favor para mim". Poxa vida, como é que uma mulher ouvindo isso, né, moram todo mundo junto na mesma casa, e aí o cidadão vem e fala: "Não, estou fazendo um favor para você, você está reclamando ainda". E aí? Complicado. Qual que é a Olha, sua visão, Marco? Vamos lá. São frases. Se a gente são pegar frases, frases de mulheres, são frases que frases mulheres fortes. ouvem dentro de casa, referente a esse trabalho invisível, gente, é de cair o queixo, sabe? É impressionante como em 2025 a gente ainda tem mulheres que passam por essas situações, É, né. tem uma questão do machismo cultural embutido e É, né, fortíssimo e significativo, e vai um infelizmente. tempão ainda para a gente trabalhar, mas quanto mais a Exato. gente fala, melhor, né? Perfeito. Esse é o grande ponto, que, É, mais uma vez, estamos fazendo aqui, estamos veiculando certas informações, certas percepções de que a coisa tá caminhando para um caminho meio estranho, assim. Uhum. Então, realmente isso revela um machismo muito grave, assim, que permeia as relações. E permeia é interessante, assim, que, o machismo ele pode estar presente em diversas formas, vamos dizer assim, né. Uhum. Mas essa é uma forma sutil, vem numa fala, assim: "Pô, mas eu tô te ajudando", quando na verdade a pessoa não tá fazendo nada. Hum. Ou: "Nossa, você tá assim, tá cansada por quê?", como você falou. Sim. São pequenas Não fez frases, assim. nada hoje, tá Hum, reclamando do quê? Só ficou em exa casa. exato. Gente do céu! E são é, coisas tão sutis, assim, que eu, na minha opinião, é difícil até de perceber como machismo. É, sim, né. perfeito. É de reconhecer primeiro que há um machismo embutido na fala. Exato, Sim. E exato. depois também, o que eu sempre peço também na clínica é: por favor, mães, criem seus meninos para serem homens, não para Uau. serem filhos das suas esposas. Então, a Perfeito. gente tem que trabalhar isso para que esse machismo comece a cair por terra e que haja assim um colaborador, um parceiro, e não mais uma pessoa que exerce machismo em casa. E muitas vezes Uhum. não é percebido. É como ele falou. Às vezes a gente aprende tanto que a mulher que é dona desse serviço, que é obrigada a fazer esse serviço, mas eu não sou machista, eu faço o que eu posso, como você colocou, Uhum. mas há um machismo embutido aí muito forte. Então, mães, ensinem os meninos a serem homens.
E Hum. filhos também, por favor, homens, vamos também ajudar e se inteirar nesses assuntos, que a gente tá numa conversa assim, parece, não, mas isso aqui é conversa de mulher. Eu não preciso estar aqui, eu não preciso estar falando Aham. sobre isso, por que que eu vou me interessar sobre esse assunto, né? Mas, meu, isso aqui é nosso, na verdade, isso aqui implica em todo mundo. O machismo, o feminismo são coisas que vão incidir em todo mundo, na realidade. E a gente precisa realmente estar se apropriando disso para não reproduzir essas formas de sofrimento que, como a gente está conversando aqui, marcam a vida de principalmente mulheres aqui sofrendo com isso. Como a Juliana colocou aqui, de futuras esposas, enfim, namoradas. Vamos reproduzir isso, o que nossas mães sofreram, vamos dizer assim, a gente vai reproduzir com as pessoas que vão estar na nossa vida, ou enfim, é uma questão assim, você pensar, a gente tem que parar com isso. Primeiro ponto, mais uma vez, tomar consciência disso que está acontecendo, que é uma coisa séria, muito séria, mas mais uma vez, sutil. Sutil. Eu acho que isso é a coisa mais perversa, eu acho, dessa Quase história. imperceptível, Exato. né? Então a pessoa sente, mais uma vez, ela sente um incômodo, não sabe nem da onde vem esse incômodo. Uhum. Por isso a importância da gente estar aqui, mais uma vez, refletindo sobre esses assuntos, veiculando essas informações, essas ideias, para dar base para a pessoa falar assim, isso aqui está errado, isso aqui não está legal. E encontrar sustentação em grupo, em pares, assim, encontrar um grupo, na verdade, que possa dar apoio também. Como a gente está fazendo aqui de forma, assim, com 2 pessoas aqui, com 3 pessoas Uhum. conversando sobre isso, mas que possa chegar até você que está na tua casa assistindo isso, tá no carro, tá no Uber, enfim, tá no ônibus também ouvindo essa matéria aqui. Porque quanto mais a gente começa a criar uma rede também de proteção em relação a isso, que consegue perceber certas coisas e oferecer estratégias, como a gente está tentando oferecer aqui, Uhum. melhor, para a gente poder diminuir essas opressões, pequenas opressões que acontecem diariamente. Você sabe que eu estava num encontro semana passada de amigos, né, e eu tive um amigo que estava desempregado há alguns meses, Uhum. e ele foi contratado por uma empresa e ele falou: "Graças a Deus eu voltei a trabalhar, eu não dou conta de ficar em casa e fazer tudo o que vocês fazem, Já né". ouvi isso também. Olha aí, "Que ó. bom, que alívio, Juliana". Eu Nossa. falei: "É, para vocês darem valor no trabalho da mulher em casa", né. Ele falou: "Mas é insano, eu não sei como vocês aguentam". Então, é isso, né, sobre, olhar com cuidado e dividir, né, a parceria é muito importante. Isso também Parceria. termina Isso. casamento. Então É, isso que enquanto vocês estão falando aqui, a minha cabeça tá indo e voltando e tal, e eu li tantas coisas para poder a gente tem que estudar, né, para Isso aí. poder é. trazer, esse tema, porque eu tenho aqui 2 pessoas que têm a informação, né, mas, referente a isso que nós estamos falando hoje, mas eu preciso estudar. Claro, sou mulher, passei por diversas situações parecidas, eu acho que 99,9 das mulheres passam por isso. E em relação a essa situação e a casamento, eu já vi vários depoimentos e nesses estudos que eu fiz ontem, eu acabei vendo alguns vídeos de mulheres e de psicólogas, enfim, as mulheres falando que geralmente depois dos 45, 46, o casamento acaba finalizando, tipo, deu certo lá 22, 23, 24 anos e encerrou o ciclo. Só que a vida dessa mulher que fechou esse ciclo de casamento, a vida pós-casamento dela, é uma vida, assim, que os depoimentos que eu ouvi, eu falei: "Gente, olha isso, a mulher ela se sente realizada". Por quê? Porque olha só o peso, né, porque ela não vai ter mais cobrança de: "Ah, você não fez o almoço ainda?". Ela não vai ter mais cobrança: Sem "Onde é que está dúvida. minha roupa, né, você não lavou isso aqui". Ela vai viver os filhos já estão criados, o casamento deu certo. Eu costumo falar, a gente não pode falar assim: "Ah, meu casamento não deu certo". Não, o casamento deu certo até onde tinha que dar. A gente inicia e encerra ciclos, então tá tudo bem. Só que o que mais me chamou a atenção é como essas mulheres, mostraram interesse em viver depois de um pós-casamento de uma forma mais leve, e elas mostraram a leveza que elas estão vivendo. Isso chama muita atenção, porque daí você vai falar assim: "Ah, porque você é contra casamento". Mas gente, não sou eu não. É o que eu É, ouvi, é o que eu É. ouvi em depoimentos e vi na internet, tá lá, tem um monte. O que que você me diz disso? Rúbia, é.
Também já fui casada, né? É. A gente tem uma falsa sensação de liberdade, Aham. eu acredito, porque teve o esgotamento no casamento, isso depois vem com uma sensação de estou livre para que eu não precise mais fazer as demandas do lar. Uhum. Porém, há algo invisível que ninguém fala também e que é muito sério. Uhum. Além da mulher ter toda essa demanda da casa, do lar, de se cuidar, o que as pessoas esquecem, a primeira coisa que eu peço no consultório é um exame Ah. de vitaminas, porque além da mulher ter que ser provedora, cuidadora, trabalhar, cuidar dos filhos, Cansei. depois dos 30 anos nós começamos a perder algumas vitaminas significativas, Uhum. que mexem profundamente com questões biológicas, que dificilmente os homens entendem, não por falta de compreensão, pelo amor de Deus, Uhum. mas pela sensação do sentir, né? Então vem a É. menopausa, vem as dificuldades, falta vitamina. Então eu vou primeiro num geriatra, eu vou Uhum. me cuidar, vou no endocrinologista para ver, porque eu tenho pacientes com depressão por falta de vitamina D, Uhum. falta de vitamina B12, e tá ali numa depressão profunda, e a falta de ajuda em casa. Então isso vira Nossa, um gente. pacotão e isso explode. E aí, por que quando eu me separo eu tenho essa falsa sensação de liberdade, ou talvez de não precisar mais fazer? Porque eu passo a cuidar de mim de novo. Aí, ó, tá É vendo? simples assim. Eu vi um vídeo de uma mulher deitada no chão, assim, daí a pessoa perguntava pra ela: "Você não vai querer casar nunca mais?" Ela falou: "Não, nunca mais, tô livre, não vou precisar, eu vou poder comer a hora que eu quiser, fazer as coisas a hora que eu quiser, sem ninguém precisar ficar mandando em mim". Gente, que É que isso, não é só né? isso, né? Que coisa, eu não a gente quando vê isso fala: "Nossa, olha, mas não deveria ser assim, né?" Não E olha, e deveria. é interessante você trazer esses exemplos, porque são de pessoas que passaram por isso e passam por isso. Então, eu passei por isso também, né, eu acho que, a gente Passamos. depois É. passamos, depois dos 40, 45, 50, a mulher ela vai tendo uma visão um pouco mais ampliada das coisas, ela vai aprendendo a falar não, né, os filhos já cresceram, então assim, ela começa a ver: "Poxa vida, mas eu fiz tudo isso até aqui, mas e agora? Quem sou eu? Para onde vou? Vou continuar lavando louça aqui? Lavando, passando, cozinhando?" É igual essa senhorinha que eu falei agora há pouco, né, que eu vi na internet, e ela dizendo: "Fiz tudo para todo mundo tomou café, eu tô Uhum. aqui de roupão, olhando a janela, o pessoal foi embora, eu vou ficar aqui fazendo o quê comigo mesma? Uhum. Eu vou ter que continuar, lavar, passar, cozinhar, fazer". E aí, um ciclo que se Por repete. isso, o diálogo e a parceria são fundamentais no relacionamento, não só na divisão de tarefas, como Uhum. para a gente reorganizar todo um sistema funcional, né, da casa. Ajuda a sua esposa, deixa ela se cuidar, ela precisa ir ao médico, ela precisa fazer uma terapia, ela precisa estar ali, ela precisa estar inteira. É Exato. É um verdade. papel muito duro e importante da mulher. Então, assim, quanto mais próximo eu tiver, mais essa parceria se alonga. Perfeito. E aí eu coloco, nesse ponto, né, como a Rúbia trouxe, a Juliana também, dessas experiências, enquanto homem, o que fazer nesse contexto, né? Porque há diferenças, como você bem colocou, existem questões hormonais que me impedem de sentir certas sensações e talvez entender certas experiências, certos sentimentos que a mulher vai estar trazendo. Mas veja, escutar, a gente consegue fazer isso. Uhum. Escutar, Perfeito. e isso já é um dos primeiros passos para a gente ter um diálogo honesto, aberto e tentar remover certos preconceitos. Ah, porque eu não passei por isso, então não quer dizer que ela está se sentindo assim, eu acho que é besteira. Isso pode acabar diminuindo os meus, mais uma vez, meus vieses de interpretação em relação ao que está sendo trazido. Eu posso me tornar muito mais compreensivo. Então, quando a mulher chega e fala realmente, olha, eu tô cansado, não sei o que, não sei o que, eu não vou simplesmente invalidar o que ela está trazendo. Dá pra pelo menos o que eu tento fazer, por isso que eu tô falando isso aqui. Porque realmente são É. experiências diferentes, é diferente ouvir e, mais uma vez, as questões sociais, culturais vão incidir diferentemente em pessoas de gênero, raça, tudo diferente. Então, assim, se eu tô aberto pelo menos para ouvir essas experiências, eu posso já ter comportamentos diferentes diante disso. Isso, por mais mínimo que pareça, é bastante coisa. É, a sensação de acolhimento e Uhum. reconhecimento, que seja o mínimo, né, que você faça, engrandecem o nosso cuidado com o Olha lar. isso, muito Então, bom. há uma necessidade fundamental de reconhecimento, de acolhimento, da escuta ativa, Perfeito. não Uhum. de ouvir, tá, gente? De Ah, ouve por um escutar. lado, sai pelo É, outro, né, É, ouve aqui e escutar e sai por ouvir ali. são coisas diferentes, É, né? totalmente Então, a diferente. escuta ativa é fundamental, que seja 15, Aham. 20 minutos ali no final do Sim, dia, né? É importante para nós enquanto maravilha. mulheres também, né, então esse alerta que você trouxe fica para que a gente
participe mais, esteja ali junto e funcionando de outra forma. Olha aí, tá Isso vendo? alonga relações. Alonga relações. E esse nosso bate-papo tá tão gostoso que agora já são 8h51 Já? minutos. Nossa, Já, tá vendo gente. só? Agora então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um break e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais um convidado para poder entrar nesse bate-papo com a gente, para poder conversar um pouquinho mais e a gente também traz a sua pergunta, a dúvida, o seu depoimento, né, aqui para os nossos convidados. Então, para a gente encerrar esse bloco, eu pergunto para a Ju e para o Marcos, é o seguinte, o que vocês diriam para quem acha que cuidar de casa não é trabalho? Para a gente encerrar esse bloco. Vamos lá, Ju. Para cuidar de casa? O que vocês diriam para quem acha que cuidar de casa não é trabalho? Você não fez nada o dia inteiro. Pô, tá cansada do quê? More sozinho. Eu ia falar a mesma coisa. Cuide de casa. Boa! Cuide de casa. Vai morar sozinho e vejamos como você se desenrola Perfeito. no dia a dia, né? É isso. Perfeito. Brincadeiras à parte, é isso. Sim. Cuide de uma casa e entenda o que é cuidar de um lar. Muito bom. E Exato, você? mas é exatamente. Cuide de casa. Cuide, veja as responsabilidades que existem, Embutidas, né? exato, que estão embutidas em cuidar de casa, que de certa maneira também é um cuidado de si. Uhum. Experimente fazer isso. Experimente para ver Se que é uma... aventurar. Isso, se aventure. Depois conte para nós aqui, deixe seus comentários e Aham. conte para nós a experiência. Como é que foi a sua aventura uma semana cuidando Ótimo. de casa? Estabelecemos um prazo, então. Exatamente. Uma Conta semana pra é um gente. prazo longo. É um Uns prazo. 2, 3 dias eu acho que dá Você para acha ter que uma... já? Uma Já semana, dá pra sentir. uma semana já não Já. vai ter mais roupa para trabalhar, É já isso não aí, tem vira mais uma panela confusão. para fazer comida, É isso já aí. tá uma bagunça doida. Gente, brincadeiras à parte, claro, a gente precisa falar sério, mas é legal a gente descontrair também, é por isso que a gente dá risada, a gente, né, brinca um pouquinho, mas o assunto é muito sério. E daqui a pouco, depois do nosso break, então, a gente volta e nós continuamos a conversar sobre isso. Mas fica aí a dica. Vai morar sozinho ou então uma semana cuidando de casa. Depois você conta pra gente. Já já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Você está no Estúdio Câmara, aqui pela TV Câmara Campinas, estamos ao vivo. Nosso programa hoje fala sobre o trabalho invisível, né, das donas de casa. Nós estamos aqui com o Marco, também com a Juliana, já estamos recebendo mais uma entrevistada pelo Zoom, mas antes de dar as boas-vindas a ela, nós vamos atualizar algumas informações aqui da cidade de Campinas. Vamos lá! Mais 10 ônibus novos com ar-condicionado começam a circular na região do Nova Aparecida. O acréscimo será destinado para a linha 260, com 8 carros, e a linha 264, com 2 carros. A Campibus receberá outros 36 veículos nas próximas semanas, completando a previsão de 60 ônibus novos. Isso é muito bom. Vamos lá, programa de voluntariado da Mata Santa Genebra está com inscrições abertas, viu? São 15 vagas, os interessados podem se inscrever de 10 de agosto, aliás, até 10 de agosto, né, pelo site do ICMBio. Os selecionados irão colaborar com diversas ações, com o apoio às atividades com escolas públicas e entidades filantrópicas, a orientação das visitas abertas à comunidade, também a realização de cursos e palestras. Gente, vamos lá. Essas foram algumas informações para você. Agora vamos dar uma pincelada que a gente falou no primeiro bloco, né? A gente falou sobre esse peso invisível desse trabalho que parece natural, mas exige muito emocionalmente. Né? E agora a gente vai ampliar esse olhar com a participação da nossa terceira convidada, a Adriana Simonato. Ela é psicóloga na linha terapia cognitivo-comportamental e veio para completar o nosso time do Estúdio Câmara de hoje. Adriana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, né?
estou aqui para complementar aquilo que já foi falado. Muito bem, então vamos lá. O que chega no seu consultório? Quais os principais sintomas emocionais da sobrecarga doméstica e qual que é a visão da terapia cognitivo-comportamental sobre esse assunto que a gente trouxe hoje em discussão aqui no programa? É um assunto bem delicado mesmo, né. E primeiramente eu queria estar falando contextualizando um pouquinho, Por né, favor. porque, a gente precisa entender, o porquê que o trabalho doméstico ele costuma ser desvalorizado. Então, ele tem 4 pontos importantes para a gente estar observando. Primeiro, ele é associado ao papel da mulher, né. Historicamente, né, e ainda a mulher, ela esse papel ele é uma obrigação feminina, né, principalmente na sociedade patriarcal. Um outro ponto é que não gera dinheiro, né, não é remunerado. Então, na sociedade capitalista, o que acontece? O que não é não tem tanta importância. E o invisível, né, é um trabalho invisível, quando bem feito. Ele é só visível quando ele é bem feito, né. Então, assim, quando ele não é bem feito, a primeira coisa a gente observa e a gente chegou, o marido chegou, viu que está lá todo a pia cheia de isso é visível, né. O resto já está habituado de ver tudo organizado. Repetitivo, né, que é bem diferente de um trabalho, né, quem trabalha, no trabalho que tem hora para chegar, a hora para chegar, a hora para sair. Já o trabalho doméstico não, né, é um trabalho que não tem começo, não tem meio e não tem fim, né, é um trabalho que nunca termina, né. Então, assim, as mulheres, quando chegam no consultório e a pauta é essa, quando elas começam a se sentir com uma autoestima, elas começam a se sentir desvalorizadas, né. Da mesma forma que o trabalho doméstico é desvalorizado, elas também começam a se sentir dessa forma, né, desvalorizada, inútil, substituível. E com isso vem junto uma depressão algumas vezes, né, uma depressão, uma aonde que eu estou, né, se eu pertenço, papel diante dessa sociedade. Muito bem. Muito, acho que ela É, ela pontuou bem tudo que nós falamos perfeito, aqui, É. né, e perfeito. trouxe essa visão é um pouco mais, assim, delicada, porque a gente falou da mulher, tudo, mas e aí? Quando a depressão pega, né? Tenho crises de ansiedade, nunca relacionei com o fato de cuidar sozinha de tudo. Esse tipo de associação é um pouco comum? Assim, não imaginei que eu fosse cuidar sozinha de tudo, e agora eu não estou conseguindo dar conta, então começa as crises de ansiedade, começa aquela questão aí da ansiedade, vem a depressão vem o pânico, e aí, gente, infelizmente, vai ser difícil retornar, porque vai precisar de terapia, de cuidado. E a mulher nessa fase da vida, nesse momento em que ela tem que dar conta de tudo, aí ela tem um problema de saúde mental, né. Como é que ela vai dar conta daí? O que acontece? Como é que ela vai fazer? Porque ela vai ter que parar para se cuidar. Sim, o primeiro passo é parar para se cuidar, né, como nós já colocamos aqui também, Uhum. né. Então, primeiro eu vou ao médico, vou ver como eu estou biologicamente, como eu estou com minhas vitaminas, como eu estou Sim. funcionando, né. Eu vou buscar uma terapia para que eu comece a entender e trabalhar autoconhecimento, que a mulher tem isso como como se fosse embutido, Uhum. obrigatório dela fazer. Não é assim que funciona. Ainda que a gente entende que é social, cultural, os valores, etcétera, mas eu preciso me cuidar. Fazendo a terapia e fazendo um trabalho aí de todo o cuidado de como ela está, isso começa a apresentar sinais de melhora. E Uhum. depois o autocuidado, como a Adriana colocou e nós já havíamos colocado aqui, Sim. para eu entender que eu volto a pertencer a algo, a um espaço, a um lugar, a um ambiente.
E a Adriana trouxe também uma questão interessante, que é a mulher se sente desvalorizada tal como ela sente quando ela não é reconhecida no trabalho do dia a dia. Uhum. Então vem uma desvalorização conjunta, isso é sério, né? E aí vem as crises de ansiedade que geram uma depressão, e aí se torna uma depressão ansiosa, e para a gente retomar isso com o paciente não é tão simples assim, né? Porque a busca do eu é o valorizar-se de novo. Então é preciso buscar urgente. E é isso, né, Juliana? E assim, a abordagem, né, da psicologia, ela vai trabalhar numa... A TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente vai trabalhar com a reestruturação cognitiva, né? Quando essa mulher ela começa a se sentir responsável, aí vem a pergunta, né? Na TCC, no trabalho cognitivo, isso é 100% real, né? É 100% verdadeiro? A ideia dessa reestruturação cognitiva é da gente enfraquecer esses pensamentos, essas crenças que a mulher tem, né? E que ela vai formando ao longo da sua vida, até porque vai passando de geração para geração, né? Então, é enfraquecer esses pensamentos que aprisionam, né? Que acham ela incapaz, que acham ela que ela está presa nisso, para abrir espaço para novas ideias mais equilibradas, né? E para que ela se sinta mais pertencente mesmo. Exato. E a pergunta que eu faço, Adriana, né, e marco no consultório é: tá bom, você cuida de todo mundo, e quem está cuidando de você? E vem um choro Exatamente. involuntário imediatamente, não tem como segurar. Que você cuida da casa, cuida de todo mundo, e quem cuida de você? Então, o primeiro passo é passar a se olhar. Dentro já da terapia psicanalítica que a gente fala, né, eu uso um viés humanista mais lacaniano, né, que é de trazer a realidade. Eu volto um pouco lá na infância para trabalhar os sonhos da menina. Quem era essa menina? Quem era esta mulher? Quem era esta pessoa? O que você gostaria de ter quando você crescesse? Então, a gente volta um pouquinho atrás para voltar na reestruturação e ressignificar a vida dessa pessoa, para que ela possa voltar a colocar o pé no chão. E nesse ponto, fico sensibilizado com essas falas que vocês trouxeram, porque, veja, existem sonhos por trás de uma pessoa que está vivenciando uma situação dessa, seja uma questão clínica ou não, mas que está vivenciando um sofrimento gerado por uma situação, vamos dizer assim, gerado ou mantido por uma situação de desvalorização do trabalho doméstico. Que sonhos são esses? Que sonhos foram obliterados, que foram ocultados da existência porque devido a um trabalho repetitivo, desvalorizado, não remunerado, considerado como natural para as mulheres. E é muito triste pensar então que a pessoa pode ter pensado tantas possibilidades de existência, e aí chega num momento em que percebe que ela se depara com uma realidade que não foi aquela que ela imaginou, um sonho que não se concretizou, mas que está longe, na verdade se tornou um pesadelo. Às vezes um casamento, como a gente estava conversando aqui, que ela esperou que fosse ser a chave para uma nova etapa da vida, se tornou, na verdade, uma prisão, um aprisionamento. Então, assim, muito difícil, e eu me coloco aqui, na verdade, como uma pessoa que está ouvindo isso e com muita sensibilidade, digo, sinto muito pelo que está acontecendo. Se você está passando por essa situação, realmente, como a gente está aqui conversando, busque apoio, porque é necessário. Sim. Muitas vezes, sair de uma situação dessa, nessa magnitude, não será possível apenas com as próprias mãos, vamos dizer assim, mas sim contando com outras para te ajudar. Eu sempre coloco que também há uma romantização da família, né? A romantização da maternidade, de ter o lar, né? Daquela famosa propaganda lá da manteiga, que é tudo perfeito, né? Família de manteiga, a família né? de manteiga, né? E não é assim, é muito difícil. Eu vejo mulheres dilaceradas, não só dentro de casa, como socialmente, né? Ainda que eu trabalhe fora, eu estou dilacerada por dentro. Então, retomar, resgatar esse ser humano e trazer de volta não é tão simples assim. Então, a gente sempre pede esse olhar, esse cuidado para que você se abrace, se ame, se cuide mais. Olha só que E a interessante. gente...
Pode falar, por favor, Desculpa. Adriana, por favor. E a gente está falando de mulheres donas de casa, né? E a Uhum. gente pode ampliar um pouquinho mais Sim. das mulheres donas de casas e que trabalham fora também. Que Uhum. mesmo trabalhando fora, muitas vezes elas ficam com essa função sozinha, Uhum. né? Eu tenho uma paciente que ela fala para mim que ela chega, e era algo que estava incomodando demais, que ela chegava do trabalho e a louça estava arrumada. E ela foi lá, foi fazer um sanduíche, pegou o sanduíche, foi para a sala. Quando ela chegou na sala, o marido falou para ela: Você não viu a cozinha arrumada? Você nem me agradeceu, né? E aí ela falou: Ué, né? Por que eu teria que te agradecer? Você me agradece de ver a sua Todo roupa dia. lavada? Né? Então, mas é isso que está faltando, né? Diálogo. Então, assim, quando essas mulheres, né, procuram ajuda, não só de uma amiga, ela está conversando com a amiga, conversando com a família, está sendo um momento terapêutico, né? Mas quando ela procura terapia, essa terapia vai ajudar ela a se reorganizar, né? Vai ajudar ela a arrumar recursos para lidar com tudo isso, né? E ver diferente, né? Então, assim, perceber quais são as tarefas domésticas que existem aqui nesse lar, né? Diário, qual que é o semanal, qual que é o mensal. É importante que ela deixe e por escrito isso para toda a família participar. Até aqui, tornar o invisível visível, Uau, né? muito Porque bom. é muito invisível. E quando ela coloca ali e quando ela mostra para o outro, olha, eu estou fazendo tudo isso, né? E eu quero que vocês participem também. Pode ser que seja uma jornada menor, mas é importante que a família participe dessa construção, Todos porque precisam. só assim vai haver uma valorização. Perfeito, Adriana, perfeito esse negócio de colocar. Já pensou você aí de casa colocar no papel tudo que você faz? Tudo, 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 tudo. Haja papel, hein? Não caberia, Não não caberia. caberia, né? E eu acho que é uma estratégia bem legal, né, Marcos? Ótimo, Porque ótimo. você acaba dando visibilidade àquilo que as pessoas não enxergam, que tá lá na sua frente, mas você não vê. Perfeito, começamos a dar nome às coisas, nome a essas sensações, esses sentimentos que não têm nome aparentemente, nome a atividades que aparentemente são feitas, mas sem ser vistas. Começamos Sim. a organizar as coisas. E olha, tem coisas que são feitas aqui. Você sabia que isso é feito para isso estar limpo, para isso estar dessa forma que você adora tanto. Você sabia que foi usado esse produto, sabia que, enfim, como uma lista de Mas ingredientes é mesmo, isso ingredientes, mesmo, procedimentos, Mar. não é? É isso mesmo, porque assim, as pessoas só vão notar quando não está feito, né? Uhum. Quando está tudo cheirosinho, quando está tudo arrumadinho, passa batido. Tem que ensinar a quem está dentro da nossa casa, como vocês falaram, né? Ela falou, né? Vocês estão criando homens, né? Criar os nossos filhos sabendo elogiar, sabendo agradecer aquela comida que está ali, que os pais deram, ou a mãe, saber aquela roupa, filho, obrigada por ter feito isso. Sim, isso é valorizado. Como no trabalho remunerado, o seu chefe vai dizer para você, poxa, que trabalho bacana. E, né, no trabalho doméstico não tem isso, né? É como se fosse mesmo feminina, né? E a importância também, né, dessa pessoa, né, ou dessa mulher, enfim, que trabalha em casa, dela ter o tempo dela, né? Então, mesmo que a gente coloca no automático e você não para nem para comer. Então, você tem horário para almoçar, ter atenção no que está comendo, a atividade, parar à tarde para ler um livro, para assistir um filme, porque eu não tenho tempo. Não, a gente arruma, né? E é importante para essa saúde mental. Muito E há bem. uma coisa que me ocorreu agora com a fala da Adriana, que normalmente, assim, nós estamos falando do serviço de casa, da correria, né, do tempo a mais que a Uhum. mulher tem, mas o que a gente também não pensa é que, além de tudo do fazer, a mulher tem que elaborar o que vai ser feito. Então, por exemplo, uma mãe outro dia, ela falou assim, Juliana, eu me vi pedindo desculpas para o meu filho, porque ele disse, mãe, carne de novo.
Poxa. E eu falei: "Nossa, né, como assim?". Ela tinha descongelado lá e acabou fazendo 2 dias, né, um prato semelhante, e ela disse de novo: "Eu não tive tempo", ela trabalha fora, cuida da casa, então além de fazer toda essa organização, eu tenho que ainda pensar no que e o como eu vou fazer. E aí também vem essa reclamação, e de um menino de 12 anos, já é um menino em Perfeito. construção, percebe? Então é isso que você estava Juliana, você colocando. me deu uma ótima ideia. Em vez de eu orientar as minhas É porque pacientes eu de faço. fazer, a lista, mas ao contrário de fazer fazer o planejamento com a família, Isso, é o que eu né. faço. É, Tipo assim, boa, vamos planejar, boa. né, o que vai ser feito durante a semana, né. É, eu estava colocando aqui também, Adriana, que há famílias que a gente faz essa instrução. Então, algumas famílias eu tenho combinados de toda segunda-feira, após o jantar, que eles se sentem e organizem a rotina da casa da Ah, semana. E isso tem funcionado muito, diminuindo os conflitos comportamentais em casa. A gente já falou agora, né, há um tempinho atrás, aqui já, mas isso está ajudando muito nesse processo. E as mulheres têm gostado. E aí o homem assume esse papel como a força, o divisor, né, o organizador, e isso melhora muito a relação, né, então foi isso que a gente colocou aqui. Perfeito. Muito bem, essa questão do homem assumir o papel como um reforço, né, e tal. Você vê, no primeiro bloco nós falamos da questão do homem, ele, colocar no pedestal a ajuda que ele deu para a mulher. Daí a Adriana trouxe pra gente aqui, né, algo de uhum. consultório, que o homem lavou a louça, né, e poxa vida, você não vai me parabenizar, porque eu lavei a Reconhecer. louça? Não vai me reconhecer, né, reconhecer que eu lavei a louça para você. Ô, gente, moramos no mesmo teto, né, embaixo do mesmo teto, precisamos dividir, né, e são tarefas diárias da nossa casa, e uma casa que vivem 2, 3 ou mais pessoas, e todo mundo vive ali. Então eu acho que é importante essa questão da divisão, né, de tarefas, não tipo, eu fiz uma tarefa e você tem que me elogiar porque eu lavei a louça? Ah, não, né? Não dá, Ah, né. não dá, né? Aí não. Ô, gente, ó, 9h18, a produção tá avisando aqui que nós temos algumas perguntas, então vamos lá, vamos começar a responder algumas perguntas, depois a gente volta também. Na verdade, essas perguntas elas dão para a gente mais gancho para a gente ir conversando sobre o assunto. E é legal que o pessoal de casa está participando, né? Então, a produção está avisando aqui, já vamos respondendo essas perguntas, uma para cada um, e a gente vai fazendo aí um rodízio, tá? Vamos lá, então, quem é que está com a gente? Vamos ver. O Wagner Wernick. Nossa, eu acho que é isso, né? Desculpa se Olá. eu não consegui falar direitinho seu nome, tá? Werneck. Werneck, você Isso, conhece? conheço. Ah, Ah, legal. Wagner Werneck, bom dia. Passando só para elogiar a convidada do programa de hoje, ela é um exemplo de força e Legal. determinação. Juliana Caetana. Ah, Boa. Obrigada, Wagner, Juliana! obrigada. Wagner Werneck, Werneck, isso? isso. Wagner, obrigada, viu? Olha aí que legal, É Ju. gostoso ter esse reconhecimento, né, quando a gente trabalha com as famílias, foi uma surpresa para mim. Me Sério? pegou de surpresa aqui, quando a gente trabalha e vê que esse resultado chega, Bacana. né, Ai, que nem gostoso. esperava, mas esse é o nosso papel, de mediar, né, Adriana, né, Marco, de cuidar, de ajudar, de auxiliar e ter esse olhar, né. Uhum. E quando a gente vê que isso dá frutos, isso retorna. Olha Então a gente aí. está É. sempre presente. Ah, que legal. Fico Obrigada. muito feliz, viu? Que show. Vamos lá, pode mandar. Tem mais alguma pergunta? Alguém falando o que com a gente? O Carlos Eduardo do Nova Campinas. Existe uma explicação psicológica para a resistência de algumas pessoas em dividir as tarefas domésticas? Ai, ai, ai. Vamos passar para a Boa, Adriana? E aí eu gostaria que boa. cada um de vocês pontuasse sobre essa pergunta aí, que é bem interessante, né, Adriana? E volta só para mim a pergunta que deu uma falhada. Tá, existe alguma explicação psicológica para a resistência de algumas pessoas em dividir as tarefas domésticas? Eu acredito que não existe uma explicação, mas eu acredito que exista uma, né, então foi como a gente falou, é algo que é passado muitas vezes de geração para geração, que vocês já tinham mencionado a questão do Uhum. machismo, né, desse papel, né,
feminino, né, que historicamente foi imposto, né, em algum momento foi colocado e que ele perpetua, né? As pessoas vão aprendendo e vão ficando. Isso que é importante a terapia, né? Para estar ressignificando as coisas que a gente aprendeu, mudando os pensamentos, as crenças que a gente tem e automaticamente o comportamento, né? Muito bem. Quer pontuar alguma coisa, Ju? Eu entraria aí na questão também, Adriana, da educação, né, de como foi feita essa educação e da questão dos valores que o outro carrega para que ele resista a essa questão de ajudar, de colaborar. Então, se esse serviço é só da mulher e é só seu, e eu aprendi que é assim, é difícil a gente mudar comportamento. Enquanto terapeuta, a gente sabe para reelaborar, né? Não é mudar, mas para reelaborar e ressignificar. Então, dentro desse contexto, se eu aprendi que isso é uma tarefa feminina, eu não vou fazer, então eu vou resistir. Então, uma forma, como nós colocamos agora há pouco, sobre o diálogo, a parceria, a conversa. Se eu não entender o quanto denso e pesado está para o outro, eu não vou dar valor, tá? Então, não é nem psicológico, é enraizado, né? Exatamente. Exatamente. E eu fiquei pensando também quanto isso é, assim, é delicado, na verdade, assim, muito mais do que buscar uma explicação, mas quando você percebe que com conversas, assim, com exemplos que você pede, né? Olha, eu tô realmente fazendo essa atividade aqui, não tem como ajudar, ou, enfim, se isso não sensibiliza a pessoa que tá do teu lado, ou que tá contigo, isso me deu um alerta Né? aqui. Aham. Só digo isso, só me deu Se não esse alerta sensibiliza, né? estranho aqui. E passou anos e anos e anos e anos, É, e continua ali, tipo um ratinho na rodinha, uma atitude você tem que tomar, né? exato. Porque senão daí É, fica e é algo... E é tão... Desculpa. Pode falar, Adri, pode falar. Pode falar. E é tão aprendido que é o que a Ai, deixa eu Juliana falar. falou, né? Ela, Jesus, eu não sei como que socialmente. você chama, eu falo de reunião familiar, né? Você falou um outro nome. Sistema funcional do lar. Isso. Então, quando você faz isso, né, você está reeducando, né, essa família a integrar essa criança, né, nessa aprendizagem, para que ela não se torne um adulto nesse lugar, né, Exato, nesse exato. lugar de resistência. Aí você falou, você disse uma palavra aqui, é enrijecido? Enrijecido comportamental, não Aham. social, enrijecido social, é aquele que olha a sociedade rígida e fechada, a mulher faz isso, o homem é aquilo e acabou. Fim. Então, isso sim é difícil, eu entendo a sua questão, mas isso sim é difícil você quebrar. Perfeito. Porque aí é uma educação rígida que não muda. E aí a gente vai falar de um outro assunto que eu não vou entrar aqui, mas é uma rigidez cognitiva que é séria. E a gente Porque pode isso é trazer isso, isso como um tema para o programa, né? isso é isso, aquilo é aquilo e acabou. E eu não quero flexibilizar para você, porque eu não tô afim de falar sobre isso. Nossa, Então é muito gente. sério. Aí entra numa outra seara, mas é dessa forma que acontece, que Muito acredito bom. que seja ligada aí a pergunta mais Muito profundamente. bem. Vamos para outra pergunta, então, 9h24. Vamos lá. Quem é que está com a gente? Vamos ver. Renata Silva, de Barão Geraldo. Como o acúmulo das funções domésticas pode afetar a autoestima e a saúde mental das pessoas? Vamos lá, Marco, vou jogar para você. O Marco, ele tá aqui de ouvinte, né? Ele fala, claro, tá falando, a fala do Marco tem um peso. Mestre Enorme, hoje, né? muito bom. Mestre, né? É mestre, né? Agora mestre. Quando ele veio Ele está em minoria aí, né? na outra vez, bastante. ele veio Toca isso aqui. no programa, ele era um mestrando, ele estava estudando ainda, e agora ele já é um mestre. Olha só, parabéns, viu? Muito Parabéns, obrigado. a gente fica muito feliz e obrigada por voltar Agradeço. com a gente Com aqui. certeza. Então, vou jogar para você essa pergunta, Renata Silva, Barão Geraldo, como o acúmulo das funções domésticas pode, então, afetar a autoestima e a saúde mental das pessoas? É interessante quando você fala das pessoas, porque a gente engloba todos, né? Porque a gente está falando aqui da mulher, mas de repente tem um homem que mora sozinho que está ficando pirado porque ele não consegue se virar com tudo o que é do dia a dia de uma casa. É importante a gente falar. Eu acho que a sua pergunta e a sua explicação já carrega também uma resposta, de certa maneira, porque, veja, quando começa a ter um acúmulo, e é interessante isso, a palavra acúmulo não é simplesmente estar fazendo as funções domésticas, as atividades domésticas, mas quando tem um acúmulo, uma sobrecarga, existe um momento, então, que existe um excesso. E nesse excesso, eu tenho alguma coisa que está superando as minhas, vamos dizer assim, as minhas habilidades para dar conta daquilo. Se aquilo está superando as minhas habilidades para dar conta, significa que
de certa maneira, eu preciso de mais arrumar forças para conseguir fazer isso. Uhum. Mas no momento eu não tenho. Então as consequências que seriam desejadas pelo meu trabalho, vamos dizer assim, ou elogio em casa, ou a casa limpa, ou aquilo não atinge a expectativa. Não Uhum. atingindo essa expectativa, o que acontece? De um ponto de vista comportamental, as consequências passam a ser mais aversivas do que boas, mais reforçadoras. Então, acaba que os meus sentimentos gerados por aquela relação comportamental entre fazer e a consequência não é boa. Uhum. Isso acaba implicando em como eu me vejo também, como eu me sinto, começando com como eu me sinto, depois como os meus pensamentos vão sendo estruturados a partir daquela situação. Eu começo a pensar, eu acho que eu não dou conta daquilo. Uhum. Eu acho que eu começo a duvidar, não, eu não tô fazendo meu trabalho certo. Quando, na verdade, existe um acúmulo de tarefas devido também, não foi colocada essa hipótese, né, mas eu levanto aqui essa questão da falta de divisão de trabalho doméstico. Então eu começo a duvidar se eu sou capaz de executar aquilo. Começo a duvidar da minha capacidade enquanto pessoa, coisa que a Adriana levantou, inclusive, na primeira fala dela, que isso pode estar afetando a própria autoestima da pessoa. Então, quando começa a vir nesse movimento, é realmente um momento de parar e de falar, será que não é um acúmulo de coisas? Ou será que realmente eu que estou sendo um problema? Ou é a divisão de trabalho? Enfim, a gente começa a Uhum. pensar sobre diversos ângulos. E, E né, começa a acontecer uma perda de identidade, né? Também, Sim. ou é sim, sério? e Quem todo, realmente eu sou? e É. todo excesso, eu costumo dizer na clínica, esconde uma falta. Perfeito. O excesso esconde uma falta. E aí nós estamos falando da falta de saúde mental, que foi o que você colocou. E as demais? E aí entram outras questões. Entra a compulsão, entram comportamentos aversivos, entram outras tantas questões perigosas que afetam aí a saúde mental, virando um grande bolo, né? Então, todo excesso esconde uma falta. E Perfeito. é isso. Muito bem. Olha só, a gente está falando aqui do trabalho da dona de casa, que é invisível. E olha onde nós fomos parar. Você está vendo como é além, né? O negócio ele se estende tanto e é preciso estar atento aos sinais. É preciso perceber quando você já não está, sabe, quando acendeu o alerta, né? Vai procurar ajuda, sabe? Não acha que é natural, não acha que é normal, porque quando a gente normaliza as coisas, a gente tende a ir para um fundo de poço e só lá você vai entender e vai descobrir que não era normal e que você foi cavando, cavando e depois para você sair dessa é bem complicado, é bem delicado. Então assim, ajuda a gente busca antes que a bomba estoure, né. Exato, Então, sentiu um negocinho aqui, não tá legal, percebeu que tem algo errado, vai buscar ajuda, sabe, pede um socorro, conversa com alguém, busca um profissional, porque tem jeito, né, a gente pode sim, tem a terapia de família, né, Sim, tem isso o a gente faz, né. autoconhecimento, então é importante que você busque ajuda e vamos ajudar a quebrar esse ciclo, né, vamos quebrar esse negócio, esse tabu, essa coisa de que a mulher ela vai ter que ficar aí fazendo serviço de casa e tá tudo bem, é assim mesmo, você nasceu para isso, tem que se virar com o serviço de casa e para de reclamar, você reclama demais. Ô gente, que é isso, né, é ser humano que tem aqui, Perfeito. não é mesmo? Pulsa um E coração, assim, né? ferve um sangue também. Uhum. Não, e assim, e se ela quiser ser sua dona de casa, também tá tudo Ah, bem, sim, né? claro. Eu acho que a gente tem que, né, quem está ali morando com essa dona de casa, que tem que aprender a ver de uma forma diferente, Uhum, né? Porque exato. até a hora que você estava comentando isso, o anterior que você estava falando, veio para mim assim, poxa, ela pode querer ser essa dona de casa, Uhum, né? Mas ela adoece por ela ficar tão invisível. Então, sim. vamos trazer a visibilidade para ela, para que ela também se sinta bem, né? Feliz, se é onde ela quer estar, né? Mas traz também uma situação, né, não sei se vocês concordam comigo, Uhum. que depois que eu me tornei dona de casa, óbvio que eu posso fazer minhas escolhas enquanto ser Sim. humana, enquanto mulher, que aí os filhos vão embora. E É. aí vem a síndrome do ninho também. vazio. Nossa, Uhum. Aí também. Você vai vem cuidar de outra quem? esfera. uma outra esfera, que é um problema de Aham. saúde mental também, de Então. qualidade de vida, que aí para quem eu vou trabalhar? Aham. Como eu vou exercer agora o meu papel, haja vista que eu
só fui, ou escolhi, Sim, optei. Então é. tenha sempre um hobby, um descanso, uma divisão. Uma pra que- carta na Uma manga. carta na manga, para que você se sinta um plus a mais, né? Que tem alguma coisa a mais É. para Plano B, fazer. né? Plano B. Exatamente, É. exatamente. É isso, né? Como quando a gente agora, né? A gente, muitas vezes, a gente faz o inverso, né? A gente trabalha fora, e aí a gente quer o plano B, o que eu vou fazer depois, né? Uhum. Eu vou para o sítio, eu vou plantar, eu vou, sei lá. E é importante também que uma dona de casa tenha o seu plano B a hora que ela tiver civil, né? Exato, exatamente. Eu dei risada aqui. O Marcos, ele é o nosso pensador. Vocês não estão olhando aí, eu tô aqui. As meninas estão falando, né, conversando entre si assim, eu dou meu pitaco no meio. O Marcos fica só observando, Mas sabe só que você trouxe um pensando. ponto interessante? E eu acho que você é homem, então o que você está imaginando? O que você está pensando Isso. disso tudo que você está ouvindo, hein? E o que eu, assim, eu pensei agora, nossa, eu fui tão longe. Eu vou ver percebi. um homem melhor. Mas eu fui longe pensando assim, no que foi esse programa de hoje, na verdade. Porque a gente agora, no final, chegamos a falar mais especificamente sobre o adoecimento mental em decorrência da invisibilidade desse trabalho doméstico. Só que a gente foi levantando ao longo do programa tantas possibilidades que levam a entender qual que são as raízes, quais são as verdadeiras raízes disso, tanto do ponto de vista cultural, histórico, familiar, político da coisa. Então, assim, veja só que interessante. O adoecimento mental, como até a Rubia colocou, procure ajuda quando isso acontecer, mas também não deixe isso chegar nesse ponto. Então a gente está levantando aqui diversas possibilidades para você ficar alerta, porque são várias possíveis causas que estão rondando toda essa problemática que no final, como se a gente tivesse desenhado um iceberg aqui. E a gente está falando da pontinha do iceberg agora, que é a questão da saúde mental, ao meu ver. Quando na verdade tem toda uma questão submersa, que foi o que a gente discutiu ao longo desse programa, que serve para a gente alertar a formação desse iceberg para não chegar a um ponto de acontecer um Titanic na nossa vida, né? Uau! Foi isso que eu pensei. Quando eu ouço você falar isso, eu fico super feliz, porque essa é a proposta, né, do programa, trazer o problema, mostrar como ele acontece e mostrar que sim, tem solução. E se a gente está conseguindo fazer isso, eu fico muito feliz. E claro, porque nós estamos fazendo isso porque a gente conta com profissionais, né, maravilhosos como vocês, que nos direcionam para que isso aconteça dessa forma. Fico feliz demais. 9h33, a gente vai para a última pergunta e daí a gente daqui a pouquinho já vai encerrar, né, produção? É isso? Só vai me avisando aqui o tempo, tá? O horário, que aí a gente vai direcionando já para as considerações finais. E se tiver mais pergunta, pode mandar para mim, que eu tô adorando isso aqui. Vamos lá. O Fernando Lima, do Jardim Nova Europa. Filhos que crescem em casas onde só as mulheres fazem tudo tendem a repetir esse padrão quando formam suas próprias famílias. Se sim, como quebrar isso quando adulto? Um detalhe muito interessante e importante, não é? Vai lá, então explica pra gente. Vai lá, cada um vai falar um pouquinho aí, porque, olha, quando é criança, a gente consegue manejar. Agora, quando é adulto, já não sei, não. Então, Fernanda, é como nós colocamos, né? É difícil, porque não sei se é o seu caso, pelo que você colocou, mas a gente vem de uma demanda toda de criação cultural. Como quebrar isso? Um diálogo, conversa, mudando rotina, criando rotina, perdão, específica para isso. E quebrar isso quando adulto depende só de você. Depende de um esforço diferenciado, porque você aprendeu na sua rigidez que o correto era as mulheres fazerem. Veja, eu não estou recriminando a atitude de uma mãe no cuidar, mas a gente precisa entender que tem que haver espaços de discussão e mostrar para essa criança desde pequeno que ela também tem suas obrigações e suas funcionalidades. Senão eu fico aqui, ó, eu não sei o que eu devo fazer. Imagino que hoje, como adulto, você se sinta perdido, se você foi criado nesse tipo de ambiente, de fato. Então, assim, conversa, dialoga, se esforça, mas faça da forma com a qual você acha adequado. Comece. O ideal é iniciar do seu jeito, para que a gente comece a melhorar essa qualidade comportamental junto à esposa, à mulher, à namorada. Muito bem, vai lá, Marcos. Primeiro, eu já aproveito aqui para reforçar, então, positivamente o seu comentário aqui colocado, porque isso já demonstra um interesse de mudar, ou uma preocupação também com outras pessoas que estão nessa situação. Você pode também estar observando outros casos, né? E veja, só de estar aberto à experiência de mudar
de estar aqui ouvindo sobre grande. esses temas, ouvindo conversas e também, aí, uma outra possibilidade, né? Estando possivelmente morando sozinho, você consegue, mais uma vez, estar diante das situações da realidade, como é que ela é, e poder quebrar com esses ciclos, padrões que foram, às vezes, incutidos em comportamento familiar, ou que foi também visto em novelas, na mídia e tudo mais, porque nós não falamos disso, mas existe esse padrão cultural que é estabelecido Uhum. em filmes, em músicas, que é uma Em questão super livros, complexa, né? livros, que é super complexo, mas só de estarmos abertos a essa experiência de querer mudar, de querer fazer o diferente, para mim já é uma disposição extremamente importante que Perfeito. pode determinar muito bem, assim, um desfecho diferente daquilo que você viu e presenciou na infância, se isso aconteceu, né, no É. teu caso. Muito bem. Agora, É quebrar 9h36. padrões, né? Produção, vamos É. joga a pergunta de novo para eu ler para a Adriana, para a gente poder repetir para ela responder para a gente também. Olá, Adriana, vamos lá. Fernando Lima do Jardim Nova Europa, ele diz assim, ó, filhos que crescem em casas onde só mulheres fazem tudo tendem a repetir esse padrão quando formam suas próprias famílias? Se sim, como quebrar isso quando adulto? Eu ouvi o que vocês falaram, né? Mas é quebrar os padrões mesmo, né? E quebrar os padrões tem que ter toda uma disponibilidade da pessoa e também a necessidade, Isso. né? Então, muitas vezes eu quebro esse padrão por necessidade, ou porque eu estou morando sozinho, então eu preciso, ou porque uma outra pessoa está comigo e está me solicitando para que eu quebre esse padrão, uma namorada, enfim, mas o ser humano está sempre em desenvolvimento e com certeza ele consegue. Ai, que bom, né? Que bom saber. A gente está em desenvolvimento o tempo todo mesmo, né? E a gente está em evolução. Você hoje é de um jeito, amanhã você é de outro, depois você é de outro, e que bom se você puder evoluir e quebrar esses padrões, né? Gente, agora 9h38, está na hora da gente encerrar, então a gente já vai para as considerações finais. Passou tão rápido isso aqui, a gente falou Foi. tanto, e eu fico tão feliz que a gente consegue, né, desenhar, mostrar para você e traçar um caminho. Então, você que está aí do outro lado, que participou com a gente, gratidão, muito obrigada por participar conosco. A gente já vai então para as considerações finais. Eu começo com você, Marco. Poxa, obrigada mais uma vez, Nossa. obrigada por participar. É muito bom ter vocês com a gente. Nossa, eu tô assim super realizado com essa conversa. Para mim é uma oportunidade muito rica para aprender também. Toda vez que eu venho aqui com convidadas e convidados diferentes, eu fico assim admirado, eu até paro Aham. e começo a refletir que nem um filósofo aqui, porque realmente toca em mim. São temas que me atravessam enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu agradeço pela oportunidade e agradeço você também que está nos assistindo, que destinou um tempo da tua atenção. E sabemos que hoje em dia o que a gente escolhe para dar atenção é uma coisa muito preciosa. Então, eu agradeço. E você que vai assistir esse programa também, que não está mais ao vivo, obrigado. E nos colocamos à disposição também para a gente poder conversar mais sobre isso. E converse também com outras pessoas sobre isso. Vá atrás de discutir, de conversar. Conversar com a sua mãe, por exemplo, ou irmã, namorada, enfim, que está mais nessa questão, onde está incidindo mais o trabalho doméstico. E escute. Eu acho que essa é a minha dica, dessa minha mensagem final. Enquanto homem, no caso para os homens aqui, escute mais e julgue menos. E aí com isso a gente consegue elaborar a nossa visão de mundo, expandir e criar um mundo talvez com mais rupturas de comportamentos e padrões não tão legais para nossa vivência social. Maravilhoso, obrigada mais uma vez. E você, Ju? Sempre, né? A Juliana já veio aqui, já conversou com a gente, já trouxe experiências, né? Já trocamos aqui informações, a gente já lançou sementinha, essa sementinha já deu frutos, e aí a gente está aqui novamente com você, lançando mais uma sementinha. Você é especial para nós, assim como todos os nossos convidados. Então, gratidão, obrigada por aceitar nosso convite, viu? Rubi, eu que agradeço, né? É mais um tema super pertinente e se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas de casa, é um tema super delicado até, que você possa sentar hoje, de repente, com seu marido, com a sua esposa, que você possa conversar, que você possa redimensionar seus sonhos e projetos de vida. É assim que as coisas começam a mudar. Então, essa pergunta do Fernando veio muito a calhar para que a gente possa pensar mesmo sobre como melhorar, né?
menos culpa e mais responsabilidade a dois. Nossa, gente, que Uau. convidados são esses, Uau. né? Tô adorando isso aqui. Adriana, você veio para completar esse timaço desta manhã, né, de quinta-feira, que nós trouxemos aí esse tema do dia a dia, né, das famílias brasileiras, e você veio, complementou, somou, e a gente só tem a agradecer a sua participação. A Adriana está falando de São Paulo, né? Disponibilizou de um tempo para conversar com a gente via Zoom. Então, muito obrigada, gratidão, viu? Eu também agradeço, né, pelo convite. Um tema que estava conhecido, né, que às vezes acontecia de aparecer no consultório, mas que a gente trouxe uma visibilidade muito importante, né, da gente pensar como cuidar melhor dessas mulheres. Então, agradeço muito, viu? Nós é que agradecemos os nossos convidados, você de casa, e é isso, gente. Cuidar de casa é trabalho, sim. Exige tempo, sim. Energia, atenção, mas principalmente exige respeito, tá bom? Que a gente siga falando sobre isso, nomeando o que antes era invisível e buscando relações mais equilibradas, mais quentinhas, com mais aconchego, tá bom? Vamos lá, e amanhã nós vamos falar sobre as férias. Ué, mas não acabou? Sim, acabou. E agora? A casa precisa de ordem, os horários precisam de ajustes e a energia das crianças nem sempre combina com o relógio da rotina. E aí, como retomar, né, com um ritmo mais tranquilo, com leveza, sem estresse, né, e aí com mais acolhimento, tanto para a família quanto para a criança. Então, é sobre isso que nós vamos falar amanhã. A partir das 8 da manhã, ao vivo para você, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas. Vamos encerrando por aqui então, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que meio-dia nós temos Câmara Notícia, com informação do Legislativo Campineiro e de toda a nossa metrópole. E a gente só agradece você e aos nossos convidados mais uma vez. Adorei o programa de hoje. Olha, curte, compartilha, tá no YouTube, manda para sua família, eu tenho certeza que tem algum ponto do programa aí que vai pegar. E é legal, porque aí você vira a chavinha e mostra pra galera, vamos lá, vamos fazer esse trabalho se tornar visível, vamos pontuar? Escreve aí no papel, coloca na geladeira o que é que tem que fazer, bem na porta da geladeira, assim, onde todo mundo vai ver. Aí o pessoal vai falar, nossa, eu não sabia que você fazia tudo isso? Aí você fala, claro, tá vendo? Eu faço. E você pode fazer também. De repente, isso pode ser o início de a criação de uma nova rotina aí na sua casa. Combinado? Valeu, gente. Beijo grande. Até amanhã. Tchau. Fica bem.